Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao workshop Como Fotografar com Excelência. Eu me chamo Wesley Moraes, é um prazer tê-lo aqui. Vamos caminhar aqui numa jornada de conhecimento que vai desde o básico até o intermediário. Apesar do pouco tempo de aula, eu vou tentar passar alguns conceitos importantes para vocês que vão te ajudar a fazer boas fotos, independente do seu equipamento. Pode ser no celular ou pode ser numa câmera profissional, os conceitos são os mesmos. Então, mesmo não tendo grandes orçamentos para ter uma grande câmera, você pode sim realizar boas fotografias se você tiver em sua mente os conceitos corretos. Antes de começar a aula propriamente dita, deixa eu me apresentar um pouco. Eu me chamo Wesley, eu tenho 34 anos, sou casado com Larissa e pai do Thomas. Trabalho com fotografia há quase 12 anos, mas vivo da fotografia há aproximadamente 9 anos. Comecei ainda na faculdade, sou formado em comunicação social, em rádio e TV e em jornalismo, e passei a viver só de fotografia e filmagem de eventos em 2014. De lá para cá, venho atuando no mercado de vídeos institucionais e, sobretudo, fotografia de casamentos e casais. Aqui nós vamos ter os principais controles de uma câmera, que é a abertura da lente, o ISO e a velocidade do obturador. Não se desespere, eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso depois. Vamos lá. Toda câmera profissional tem esses controles e alguns celulares também. Se você colocar no modo manual, você vai encontrar algumas opções profissionais. O ISO, quanto maior o ISO, mais luz vai ter a sua foto, melhor iluminada vai ficar a sua foto. Contudo, você não pode abusar do ISO, porque quanto maior ele, também mais ruído vai haver na sua imagem. O que é o ruído? É o grão, é o granulado. A imagem não vai ficar tão nítida, principalmente nos pretos. Você perceber que o preto vai ficar com algumas bolinhas, alguns grãozinhos, vai ficar um pouquinho mais bufento. A abertura da lente, você não vai achar isso no celular, mas na câmera sim. Quanto menor a abertura, mais luz vai entrar na sua câmera, mais clara vai ficar a sua imagem e mais desfocada vai ficar ela. Então, nem sempre a gente quer desfocar tudo. Eu vou mostrar para vocês aqui uma imagem que exemplifica bem o campo de profundidade quando você abre a lente ou quando você fecha a lente. Percebam, quando eu abro a lente, o objeto do primeiro plano vai ficar muito bem focado, mas o restante vai ficar muito desfocado. O segundo plano em diante vai ficar bem borrado. É bonito, é agradável, mas nem sempre a gente vai usar sempre a lente o mais aberto possível, porque às vezes a gente quer mostrar o que está acontecendo no primeiro plano, assim como a gente quer mostrar o que está acontecendo no segundo plano. Os dois têm que estar focados. Então, neste caso, a gente vai fechar a abertura da lente. E lembra que eu falei, quanto mais aberta, mais luz, quanto mais fechada a lente, menos luz. Então, você vai precisar compensar ou no ISO ou com uma luz artificial. O terceiro tripé básico na composição de uma foto no equipamento, né, a regulagem do equipamento, vai ser a velocidade do obturador. Se você não tem câmera profissional, não vai fazer muito sentido, mas se você tem câmera profissional, é a velocidade que o sensor fica exposto à luz. Então, quanto mais alta a velocidade, menos luz vai entrar. Quanto mais baixa a velocidade, o sensor vai ficar aberto mais tempo, então vai entrar mais luz na câmera. Quanto menor a velocidade, mais chance vai ter da imagem ficar borrada. Então vai entrar mais luz, sim, a foto vai ficar mais clara, sim, mas se o seu objeto estiver se movimentando, você não vai conseguir ter uma definição da imagem, ela vai ficar aquela imagem borrada. Então eu fotografo sempre acima de 125, 200, 250 de velocidade no mínimo. Sobretudo em eventos, porque as coisas são dinâmicas, elas estão acontecendo o tempo todo, as pessoas estão se mexendo, estão falando, estão usando a mão, estão dançando. Então eu preciso estar com uma velocidade do obturador alta para que essa imagem seja congelada. Aqueles caras do esporte, eles usam velocidades altíssimas, né, que você vê que o jogador está correndo, ele fica totalmente focado e o resto fica totalmente borrado. Para ele conseguir isso, ele precisa usar uma velocidade do obturador muito alta. Além de câmera, lente, você tem outros acessórios essenciais na fotografia. A flash, que é uma luz artificial que fica quase sempre conectada em cima da câmera e que ela vai estar sincronizada com o teu clique. Quando você clicar,
vai disparar um flash, essa luz vai iluminar o ambiente. Outra fonte de luz artificial muito usada são os LEDs, que ficaram muito conhecidos, os ring lights ou bastões de LED, softbox, são luzes artificiais que podem te ajudar a iluminar melhor, e elas são luzes contínuas, não diferente do flash, que ela só vai disparar quando você der o clique. Os LEDs são luzes contínuas que você pode usar ou com bateria ou até com uma fonte e fica tranquilão. Você pode também usar um rebatedor, principalmente em ambientes externos. Você pode usar algo circular ou retangular ou até quadrado que possa rebater a luz ambiente, principalmente a luz do sol. Quando a luz está vindo sobre meu rosto e ela está muito forte, está gerando sombra nos olhos, no pescoço, eu posso usar um rebatedor nesta posição que vai pegar a luz do sol e vai refletir no meu rosto, preenchendo, suavizando as sombras, deixando mais homogênea a luz no meu rosto. E um último acessório não tão usado na fotografia, mas que sim é usado, é o tripé. Sobretudo para você fazer fotos de paisagens, fotos de culinária também é muito utilizado, porque você vai usar a velocidade baixa, então quando você está com a câmera na mão, você sempre dá uma balançadinha, e se a velocidade está baixa vai borrar. Então no tripé isso não vai acontecer. Vamos começar a entender a fotografia, escolhendo um local para fotografar. Nesse workshop eu vou falar mais sobre fotografia de pessoas, fotografia de casais, tá bom? Então, pega os seus modelos, leva para um ambiente que seja bem iluminado, tenha uma boa iluminação natural. Vamos para um ambiente externo. Vamos exemplificar com algumas fotos minhas aqui, alguns ambientes externos. Você tem que se preocupar muito com o que está por trás dos modelos. Esse é um problema muito encontrado nos amadores, que eles só se preocupam com os modelos, mas não estão preocupados com o que tem por trás deles. E isso pode gerar muitos conflitos entre o objeto fotografado e o fundo. Vamos entender isso na prática. Observe que nessas fotos eu escolhi ambientes que favorecessem ou destacassem os modelos. Eu sempre tento colocar os modelos numa posição que eles fiquem, não tenha nada saindo da cabeça deles, não tenha nada conflitando com eles. Se você está fotografando casais, sugira algumas roupas. Eu sempre sugiro roupas que não chamem tanta atenção, porque o que importa é que apareça a felicidade deles, a espontaneidade deles, e não, a roupa não tem que chamar a atenção. Então vamos evitar grandes estampas, coisas muito chamativas. A gente pode ter mais de um look, pode ter um look mais neutro, mais para o branco, para o caqui, para o creme, ou você pode ter um look com cores mais vivas, mas observe, tenta levar eles para cores complementares, cores que se comunicam. Vão ter casais que já vão saber e vão até ajudar a gente nisso. Agora, com a câmera na mão, com o ambiente escolhido, com o fundo já determinado, vamos posicionar o casal e vamos enquadrar. Vamos começar a compor a imagem. Tudo que está no quadro tem que ser pensado. Tudo que está na sua foto tem que ser pensado. Então, se alguma coisa tiver lá que não tiver ajudando a passar a sua mensagem, aquilo vai ser um ruído na sua comunicação. Vai chamar a atenção e vai tirar a atenção do objeto principal que você quer que apareça. Existe uma regra básica da composição em fotografia, que é a regra dos terços. Talvez você já tenha ouvido falar. A regra dos terços vai revelar os pontos áureos da fotografia, que são os pontos onde o seu cérebro vai ler primeiro. Toda vez que você olhar para uma imagem, a primeira leitura do seu cérebro, a primeira leitura dos seus olhos vão ser esses pontos áureos, que é o encontro dos terços quando você divide o quadro em 9 partes, como você pode ver neste exemplo. Então, sempre que você for fotografar, não necessariamente tem que estar nos terços, mas é bom que esteja nos terços da fotografia ou no centro. Claro, fotografias um pouco mais complexas, você pode quebrar essa regra, mas é preciso que você saiba que essa regra existe para poder quebrá-la. Você não pode sair experimentando sem regra nenhuma. Então, a maioria das fotografias vai estar nos terços. Eu vou colocar o casal no terço. O rosto do casal vai estar num dos pontos áureos da fotografia. Mas isso são conceitos de composição que a gente vai ver na próxima aula. Por enquanto, vamos entender um pouco sobre iluminação. Vamos relembrar, eu estou num ambiente externo e eu estou fotografando casais. Eu tenho que observar de onde está vindo a principal fonte de luz.
Se eu estou no ambiente externo, naturalmente é o sol. Não sei de onde você está assistindo, mas a gente mora numa cidade chamada Natal, onde o sol é muito, muito forte. E é sol quase o ano todo, então você provavelmente quando for fazer o ensaio vai estar um dia bem ensolarado e o sol é muito forte. Então você tem que usar essa luz ao seu favor. Se você deixar os seus modelos de frente para o sol, muito provavelmente vai ser incômodo para os olhos deles e vai fazer aquilo que eu falei de gerar sombras, tanto no pescoço quanto nos olhos, até embaixo do nariz. Não vai ficar uma coisa esteticamente agradável. Então a gente vai ter que esperar ao máximo o sol baixar para que a luz fique menos dura, mais difusa. O que é uma luz difusa? É uma luz mais suave. Se eu estiver no ambiente interno, eu vou procurar uma janela, porque você vai ver que a janela ela favorece uma luz bem difusa, como neste exemplo que eu estou mostrando para vocês agora. Então, no ambiente externo, eu vou esperar o sol baixar. Aqui no nosso estado, a Golden Hour, a hora de ouro ou a melhor hora da luz para fotografar é a partir das 4h30 da tarde em diante, que aí o sol vai estar mais baixo e você vai conseguir ter uma luz que não é tão agressiva, tão dura sobre os seus modelos. Eu consigo fotografar antes disso, se eu não estiver de frente para o sol. Então, a maior parte do meu ensaio, na verdade, é com o sol atrás dos modelos. Como que isso vai funcionar? Eu tenho que compensar a luz na frente, se necessário. Lembra que eu falei do rebatedor? O rebatedor vai ser usado nisso, para rebater a luz que está vindo de trás e preencher o primeiro plano, preencher a frente do rosto, do corpo dos modelos. Posso usar também o flash, ou em cima da câmera, ou deslocado com o meu auxiliar. Aí a gente vai usar um aparelhinho chamado rádio flash, que é um radiotransmissor, para quando eu disparar a minha câmera, o flash disparar, mesmo não estando conectado a ela aqui em cima da câmera. Mas eu vou confessar que eu não gosto muito de usar luz artificial nos meus ensaios. Eu tento usar ao máximo luz natural. Enquanto há sol, eu uso luz natural. Naturalmente, quando escurece, eu vou precisar de uma luz de LED para fazer a minha fotografia. Então, posicionei o casal com a minha luz. A luz principal e a luz de recorte. Luz principal é a luz de frente. A luz de recorte é a luz que você vai ver que contorna a cabeça, que marca, que desenha o cabelo dos modelos. Neste meu caso, o sol vai fazer essa luz de recorte e a luz de frente, se não tiver uma exposição boa, eu vou precisar compensar, como eu acabei de falar, com um rebatedor ou com um flash. Agora eu vou mostrar alguns exemplos para vocês de como a luz se comportou nessas fotografias, né? Você vê que está tudo muito bem iluminado, as formas dos rostos estão bem definidas, não há sombras que incomodam, você consegue ver com clareza todos os detalhes de cabelo, de rosto, de mão, você consegue ver esse recorte no cabelo que foi feito por um flash. Existe outro tipo de foto também que são as silhuetas. As famosas silhuetas, elas passam a ideia de romantismo. Então, sempre fica um pouco de mistério nas formas. Essa você consegue fazer no celular também. Observe, se o seu objeto fotografado ou se o seu modelo está debaixo de uma árvore e você está num sol a pino bem forte, você vai ver que o primeiro plano está escuro e lá atrás está muito estourado, tem muita luz. A gente usa esse termo estourado porque tem muita luz. Se você clica na tela lá no fundo, você vai ver que vai escurecer o primeiro plano. Se você clica no modelo, vai clarear o primeiro plano, mas vai estourar mais ainda aquele fundo que estava bem iluminado. Então, o que é a silhueta? É você regular a sua câmera, o seu dispositivo, para a luz mais alta, a luz mais forte. Então, eu vou regular para que a minha câmera consiga enxergar o céu. E aí, dessa forma, o meu primeiro plano, que tem menos luz, vai ficar totalmente escuro. E aí eu vou trabalhar as formas, eu vou trabalhar o encontro dos rostos, eu vou trabalhar talvez o encontro das mãos. Tudo isso vai trazer uma atmosfera romântica para a sua foto. Vamos revisar o que a gente aprendeu até agora. Nós entendemos como que funciona o equipamento, escolhemos o local, escolhemos a roupa, começamos a enquadrar, começamos a compor e entendemos um pouco sobre a iluminação. Agora nós vamos estudar conceitos de composição fotográfica. Mas isso, meu amigo, é na próxima aula. Te vejo lá.
Olá, seja bem-vindo mais uma vez. Esta é a segunda aula do workshop Como Fotografar com Excelência. Na aula de hoje nós vamos falar sobre composição em fotografia e direção de pessoas. Composição é um assunto muito vasto, um assunto técnico, mas que com algumas poucas dicas você consegue fazer uma boa fotografia. Existem algumas regras de composição e existem coisas que podem melhorar a sua composição, algumas dicas bem legais. O que é composição? A palavra em si já dá a ideia de você construir algo. Um compositor de uma música, ele vai organizar as palavras que existem de uma forma harmônica e agradável, seguindo uma métrica e, se ele for também o arranjador, vai propor uma melodia. Então, composição nada mais é do que organizar o caos. Você tem um caos de palavras, você tem um caos de signos, um caos de imagens, de elementos, e você vai compor eles de forma harmônica no seu quadro. Vamos começar pela linha do horizonte. Estamos em um ambiente externo, fotografando casais. O ideal é que a linha do horizonte fique no terço abaixo ou no terço acima da sua composição. Lembra que a gente viu os terços? Lembra que a gente viu os pontos áureos? Então nós vamos tentar deixar essa linha do horizonte sempre no terço acima, no terço abaixo, como nesses exemplos que eu estou mostrando para você agora. Quase sempre eu faço a mesma foto com diferentes posições do horizonte, como você pode ver agora. E aí depois, no computador, eu decido qual que ficou mais legal. Outra coisa interessante sobre a linha do horizonte é você tentar evitar que ela passe na região do pescoço, que você vai causar uma sensação estranha de como se estivesse degolando a pessoa. Seguindo, quando você for enquadrar, evite também cortar as articulações. Quando você olha para o quadro da foto, que essa linha de baixo não esteja cortando o cotovelo ou o joelho. Tenta sempre cortar na metade do antebraço, na metade do braço, na metade da coxa. Se você cortar no cotovelo, vai ficar muito estranho esteticamente, não vai ficar agradável, como se ele tivesse decepado, como se ele não tivesse um antebraço. Tenho certeza que só com essas dicas você já começou a perceber alguns defeitos nas suas fotos. E deixa eu te falar, uma das melhores coisas que me aconteceram, que me fizeram avançar na fotografia, foi leitura de portfólio. Você mostrar suas fotos para uma pessoa tecnicamente mais experiente e ela fazer a leitura de suas fotos, sugerindo as correções, o que poderia ter sido melhor na sua composição fotográfica. Eu aproveito aqui e já deixo meu arroba, estou à disposição no direct, se você quiser tirar alguma dúvida, se precisar de alguma dica, estou à disposição, pode chamar. Quando você chega num lugar e você olha um cenário um tanto caótico, você está olhando para um elefante. E ninguém consegue carregar um elefante nas costas, né? Mas eu te dar uma ideia. Se você fatiar o elefante, você consegue levar ele inteiro, pedaço por pedaço. Então, ao invés de você olhar toda a cena grande, olha para um pedaço dela, depois olha para outro, olha para aquele pedaço do fundo e você vai ter vários pedaços de elefantes que podem servir para uma boa foto. Uma dica muito legal de composição é você encaixar os seus modelos no fundo mais limpo da foto. Vamos ver um exemplo disso. Nessa foto eu enquadrei samambaias que emolduram o casal e eles estão aonde? Eles estão na frente de uma planta? Não. Eles estão na frente de uma porta com uma cor que destaca da pele deles, então ressalta eles. Você pode ver que eles saltam da foto, eles saltam da composição, porque é o lugar onde o fundo está mais homogêneo, então o objeto principal vai ser destacado. Neste outro exemplo, da mesma forma, eu subi a câmera para que eles ficassem encaixados no caminho de terra. Se eu tivesse na altura dos olhos, com a câmera na altura dos olhos, o fundo não seria esse. Se eu tivesse com a câmera mais baixa, o fundo não seria esse. Então eu precisei subir em alguma coisa para que o casal ficasse encaixado nesse fundo homogêneo. Outra coisa legal é ficar sempre atento aos signos, às mensagens que estão por ali. Essa frase completa era "nem sempre ganhando, mas aprendendo a jogar", e eu usei ela a meu favor, coloquei só "mais aprendendo a jogar", cortei a foto ali e você tem uma mensagem interessante. Outra dica legal para você compor suas imagens, compor suas fotos, é usar as formas geométricas e as linhas. Nós estamos cercados de formas e linhas geométricas o tempo todo, na arquitetura, sobretudo. Então, você tem que usar as linhas ao seu favor para que elas direcionem o seu olhar, ou o olhar de quem está vendo a foto, para o objeto principal. Como nesse exemplo que vocês estão vendo agora. Tem as linhas da faixa de pedestre apontando para o casal,
E neste ensaio, eu fui fazer um ensaio numa praça, eu fui fazer umas fotos numa praça, cheguei lá, a praça estava em obras, estava com essa barreira de metal isolando, e eu mesmo assim usei essa barreira de metal a favor da composição. Então, as linhas também levam o olhar do espectador para o assunto principal, que são os modelos. E você pode usar as formas geométricas também para emoldurar os seus modelos. Você pode ver formas circulares que levam o olhar, como eu fiz com essa criança, ou ainda você pode ir para atrás de um anteparo que tenha formas geométricas e encaixar o casal ali, como eu fiz nessa outra foto. Uma composição um pouco mais experimental, não é algo tão comercial. É o tipo de foto que eu faço mais para satisfazer o meu olhar do que para postar no Instagram e vender. E lembre-se sempre, mude a altura da câmera do seu olhar, tire do seu olhar, coloque ela mais para cima, coloque ela mais para baixo, suba no banquinho se for necessário, até você encontrar uma composição harmônica em que o fundo esteja legal e que ressalte o casal. Nesses exemplos você pode ver só o cinza, o verde e o casal, o chalé, a árvore e o casal. Então você sempre tem 3 ou 4 elementos para que a sua composição fique limpa. Mantenha essas dicas na sua cabeça e fique exercitando até que elas se tornem automáticas na sua cabeça. Quando você for compor a foto, já vir tudo pronto, você já conseguir compor, já montar a imagem com essas regras todas subentendidas. Isso demora um tempo, mas vale muito a pena você estudar e insistir e exercitar esse teu olhar. Agora nós vamos falar sobre direção de pessoas. É, para mim, confesso, uma das partes mais difíceis no ato de fotografar um casal ou uma modelo. Dirigir pessoas é falar exatamente o que elas têm que fazer em todos os detalhes. Como é que tem que estar as pernas, onde ela tem que botar a mão, o que ela tem que fazer, qual a posição do rosto, o que ela vai fazer, se ela vai andar, se ela vai ficar parada, se ela vai sorrir, se ela vai ficar séria, se ela vai fechar os olhos. Isso é dirigir pessoas. O ideal é que você converse com os modelos antes da sessão fotográfica. Se você não os conhecer pessoalmente, mas tem uma conversa online, tente entrar um pouco na intimidade deles, tente pegar a identidade deles para que você possa respeitar essa identidade, para que você não proponha fotos totalmente nada a ver com eles. O nosso desejo é que os modelos estejam à vontade diante da nossa câmera. Isso só é possível se você ganhar a confiança deles, mostrar que você sabe fazer aquilo e que eles se sintam à vontade para ser quem eles são. Na minha fotografia, eu busco sempre a naturalidade, a espontaneidade. Como que eu faço isso? O que eu falo para os casais? Eu proponho sempre uma ação e eu fotografo normalmente a reação. Como assim? Eu não gosto muito da foto totalmente posada, engessada, congelada. Eu posiciono eles, eu falo onde eu quero que a mão fique, por exemplo. Quero que a mão da sua aliança fique sobre o peito do seu noivo. Eu quero que o noivo abrace ela pela cintura. Ou eu quero que a sua mão esquerda vá na nuca do seu noivo. E eu vou posicionando dessa forma. Eu quero que você encoste agora na têmpora, na região temporal. Dê um cheirinho aqui na região temporal da sua noiva. Agora eu quero que vocês sorriam. Então eu estou sempre estimulando e eu proponho alguma ação. Dá cheirinho nela. Fica com vergonhinha, se esconde um pouco dele, foge um pouco, vamos dançar um pouco, dá uma balançadinha, vamos fingir que está tocando uma música. E eu fico falando coisas engraçadas também, fico soltando piadinhas, para que eles deem gargalhadas espontâneas. Então, normalmente, as melhores fotos espontâneas estão depois da foto. Então você monta a foto, faz o clique normal, faz o clique tradicional, e continue estimulando eles, que aí quando desmonta a pose é que você tem uma foto feliz, uma foto espontânea com bastante identidade, com a cara deles. Uma das formas de buscar naturalidade nas fotos é essa que eu falei, propor movimento, propor uma dancinha, propor uma caminhada, propor uma corrida, propor ela se afastar, ele puxar até si, a noiva, e você vai fazer que eles fiquem repetindo essa ação até que se torne natural. Propõe um movimento de ir até o queixo e fazer um carinho na barba. Propõe que ela faça isso várias vezes até que se torne um movimento fluido, natural, nada engessado. Corridinhas sempre funcionam, sempre fica legal, eles acham engraçado estarem correndo, olhando um para o outro, sorrindo, então sempre rende boas fotos. Você pode ver essa coisa da espontaneidade a partir do movimento, com as blogueiras, elas fazem muito isso, né? Elas ficam balançando a saia,
elas ficam mexendo no cabelo, fica se fazendo de distraída, como se estivesse se ajeitando a roupa. Isso é sempre para buscar a naturalidade e a espontaneidade da foto. Então a dica é essa: proponha sempre uma ação e fotografe a reação do casal. Então direção é isso, é você instruir os modelos como que eles têm que se comportar e como que eles têm que se posicionar em todos os detalhes. A posição da cabeça, do queixo, levanta um pouco mais o nariz, fecha o olho, vira um pouco mais teu ombro, fecha um pouquinho as pernas. Tudo isso é direção de pessoas, junto com a proposição de ações, de movimentos, tudo buscando a forma mais natural deles, buscando a espontaneidade das fotos. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessas 2 aulas. Foi um prazer para mim compartilhar parte do meu conhecimento com vocês. Tem muito mais coisa que eu poderia compartilhar. A gente poderia entrar no módulo de edição no Lightroom, que seria muito legal, tem muita coisa para explorar, mas vai ficar para uma próxima oportunidade. Agradeço o seu interesse de vir buscar esse conhecimento, te incentivo a estudar, a buscar mais materiais online, que tem muito material gratuito aí que você pode aprender e melhorar sua fotografia. Obrigado pela paciência de me assistir e até um próximo encontro. Deus abençoe vocês.